Eu não sei ao certo quando começou, mas eu falo que faz parte da minha herança genética. Desde que me conheço por gente, sempre fui um apaixonado por motos. Desde os brinquedos, aos triciclos, mobiletes. Eu cresci vendo meu pai com as suas motos e sempre esperando a chance de dar uma volta na garupa. Mas eu tinha a minha grande paixão desde pequeno. E nessa, eu realmente perdia horas namorando. Uma Chopper feita pelo meu pai no início dos anos 70. Uma das primeiras do Brasil. Ela era linda. Eu sentava nela e viajava para longe na minha imaginação. Meu nome é Danilo Sacramento, eu sou ator, apresentador e as motocicletas sempre fizeram e sempre farão parte da minha vida. Tudo começou com a simples vontade de documentar a restauração de uma moto icônica e contar um pouco da sua história. Mas durante as gravações eu percebi que era muito mais do que isso. Era uma reconexão entre pai e filho, uma forma de buscar consolo, de matar a saudade e de manter viva uma forte ligação que a gente tinha. E tudo isso através dessa moto. Meu pai, Edson Sacramento, era um entusiasta e um revolucionário no mundo duas rodas aqui no Brasil. Chefe de equipe de moto velocidade, editor do primeiro jornal impresso do segmento e criador da primeira oficina de pintura personalizada para motos. Eu comecei a andar numa Java, uma motocicleta tchecoslovaca. Não era minha, era de um amigo. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu comprei minha primeira moto, que era uma Royal Enfield. Um equipamento totalmente diferente das motos atuais, porque é ao contrário. Câmbio do outro lado, tudo das motos japonesas. E atualmente eu tenho uma 750 Honda e estou remontando uma Chopper. Ele foi assassinado em agosto de 2011. Essa Chopper, que sempre foi uma paixão nossa, mantém a gente conectado até hoje. Essa minha Chopper, eu estou refazendo ela. Eu não tenho lembranças de andar na Chopper. Eu não me lembro de subir na garupa e dar uma volta com meu pai. Felizmente eu não sei nem se eu cheguei a fazer isso. Mas eu sempre fui doido naquela moto e não via a hora de poder pilotar ela por aí. Nessa época tinha dado um problema sério no motor e ele precisava ser todo refeito. Eu sei que daí pra frente foram anos dela encostada. Muitos anos. Nesse meio tempo meu pai acabou comprando um motor de uma moto que o Casarini, que foi um grande piloto de corrida e amigo do meu pai, trouxe para modificar. Eram 4 cilindros em V da Honda, um 500 VF da Interceptor. A ideia era adaptar a Chopper a esse novo motor e trazê-lo de volta às ruas. Um V4 e pediu para nós colocar. Bom, vamos colocar o motor. Eu tive que modificar o chassi para fazer o berço de baixo para entrar um V4 lá. Aí teu pai deu algum problema lá, ele quis dar um tempo no projeto, guardou a moto. O projeto foi interrompido por uma questão de grana mesmo. Nessa parada a moto foi para um galpão e ficou anos por lá. Eu já tinha minha moto, rodava com meus amigos, mas sempre pilhava o meu pai para ele retomar a montagem da Chopper. Até que ele se animou e levou a moto de volta pro Nenê, que remontou ela. Mas na hora de ligar, a moto não pegava. Aí nós fomos mexer, vou trazer a moto para nós mexer. Quando nós fomos mexer no motor, o motor estava engripado. Porque ficou guardado no galpão, o funcionário dele lavava ela a cada 15, 20 dias e enchia o filtro dela de água e entrou para os carburador, engripou o motor inteiro, teve que mandar vir bloco, pistão, anéis. Falei, coitada, mais uma vez vai ficar jogada, não achava nada aqui, ligava lá fora, não tinha. Graças a um amigo que eu arranjei nos Estados Unidos, o João Campos, lá é John Camp, fabricante de Choppers lá nos Estados Unidos. Procurei peça no mundo todo, não tinha. Esse meu amigo, que eu não conheço pessoalmente, quero agradecer porque eu sei que ele está assistindo o programa, pela gente finíssima. Ele comprou um motor para mim lá, desmanchou o motor. Só dessa maneira eu vou conseguir remontar a minha motocicleta, graças ao meu amigo. Aí teu pai vinha aqui, sempre vê ela aqui. Tá pronta? Tá quase pronta. Tá quase pronta. Edson, tá quase pronta. Já tá funcionando. Aí. E ele ainda falou para mim, pô, vamos terminar logo esse projeto, porque senão daqui a pouco eu morro e não vou andar nela. E é o que, infelizmente, foi o que aconteceu. Em agosto de 2011, na semana do Dia dos Pais, meu pai foi assassinado pelo caseiro da nossa casa em Ilhabela.
Um caseiro que estava lá uns 2 meses, indicado pelo programa da prefeitura. Só depois que a gente foi saber que ele era usuário de crack. Meu pai já pegava ele roubando pequenas coisas e uns dias antes me disse que ia mandar o cara embora. Eu acho que eles discutiram, meu pai deve ter dispensado ele, não sei. Eu sei que enquanto ele terminava de jantar, o caseiro voltou e covardemente deu um tiro no meu pai. Mas realmente, eu nunca vou saber o que rolou. Eu lembro que quando abaixou a poeira, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi descobrir onde que a moto estava, porque eu não tinha ideia. Danilo, ela ficou comigo no total uns 10 anos. Está guardada aqui comigo, isso aqui há uns 13 anos. Essa aqui é a caixa da parte elétrica dela. Vai o regulador de voltagem, a caixinha de diodo, está tudo aqui dentro. A Chopper estava praticamente pronta. Eu vi o que faltava, acertei o que era devido e pedi para ele finalizar. Era só para fazer ela andar. Eu fui buscar a moto no dia 8 de dezembro de 2014. E nossa, foi incrível. Eu subi na moto com medo, sem saber o que esperar. Uma moto rabo duro, sem freio, sem pisca, sem buzina, e eu no trânsito de São Paulo tendo que pegar uma avenida super movimentada para ir para casa. Eu vou fazer o quê? Eu subi na moto e fui. Em pouco tempo, eu já estava me sentindo bem nela. Um misto de ansiedade, alegria, realização. Eu sei que eu já não estava mais preocupado com nada. Eu lembro muito do meu pai falando: quando ela ficar pronta, não vai ter para ninguém. Vocês vão ficar babando. Ele enchia a boca para falar da moto. E eu era doido para ela ficar pronta logo, porque tudo que eu queria era uma chance de realizar meu sonho de infância, que era pilotar aquela Chopper. Uma moto linda, com tanta história que eu não conhecia. De onde veio, como foi feita, quem fez, as dificuldades, por que ele fez. Muitas perguntas que hoje eu não sei por que eu não fiz. Não sei. Eu só sei que para ele eu não posso mais perguntar. Então, teu pai foi uma história muito bacana. Ele, na época de 70, ele tinha uma Chopper, né? Então ele era uma pessoa muito conhecida, né? E a gente era pequeno ainda, né? Então a gente admirava, via aquela moto bacana, ele, sabe, sempre no meio de todo mundo. A Chopper, quando o seu pai começou a montar, foi meio que, eu não diria no sigilo, mas ele foi meio recolhido, né, na oficina. Então a gente tinha pouca informação ou conhecimento, né? Todo mundo que viu falou: ele comprou uma coisa esquisita porque não está completada, está faltando peça, está não sei o quê. Mas ele falou: não, eu vou fazer, eu vou refazer, eu vou montar. E ele ficou muitos anos em cima desse sonho. O que eu lembro dela é que teu pai já apareceu com ela lá na fiandeira, já pronta. Eu não me lembro quem fez, quem construiu ela, não sei como foi, se veio o kit de fora, não sei a história dela. Ele ia muito no Point, lá da Ibirapuera. Agora, em eventos também, a gente acompanhou muito eventos e em loja que seu pai deixava moto. Lá na Zona Franca de Manaus, vendiam peças naquela época ainda de produtos importados. E nós fomos lá olhar, porque ele comprou algumas peças para as motocicletas que ele tinha aqui e que queria adaptar. Então nós fomos na Zona Franca de Manaus, essa aqui é a foto na Zona Franca de Manaus. Agora, realmente a origem de como surgiu, isso foi só da cabeça dele mesmo, né? Ele começou a juntar as partes lá e aí saiu essa moto que foi, como eu já falei, um achado maravilhoso, né? O Chopper dele, na verdade, era o xodó dele, ele levou muito tempo para terminar. Porque você tem que projetar tudo, né? É uma moto completamente diferente, né? Mas ele que ele estava caprichando, estava. Ela que levou para fazer o primeiro banco Chopper no Brasil foi essa que a gente fez. Trouxe a moto, trouxe o que queria fazer, uma ideia das Choppers americana que ele trouxe em fotografias e a gente foi desenvolvendo um banco igual ao que ele pediu. E esse banco deu o que falar, viu? Era um banco branco, ficou muito bonito, puxado com botões. Ele é um banco que ele tinha um compartimento no encosto para colocar, é um porta-luva, né? Mas eu lembro que teu pai andando com ela lá para cima e para baixo, curtindo, andava sem capacete, sem nada, era muito legal. Na época o filme Easy Rider era tudo com motor V2, então na hora que seu pai saía lá com a 7 Galo Chopper, era um
espanto para todo mundo, né? O pessoal ficava abismado de ver. Eu lembro dela que ela estava identificada com a bandeira americana. Eu já cheguei até a sentar nela, tal, não sei o quê, porque o seu pai insistia, era o xodó dele. Então ele insistia em me mostrar a moto. E eu já nem andava muito em moto e muito menos chopp. É diferente de tudo que você está acostumado, né? Nada a ver com uma moto normal. Tudo diferente. Suspensão traseira, pula. Tem que ter um certo cuidado para andar com ela. Que suspensão traseira? Zero, né? Zero. Pula até em sombra de poste, que nem eu falo, né? Ficou uma chopp maravilhosa. Talvez no Brasil, acho que a mais bonita que tinha. Tinha um monte de coisas aí parecidas, inventadas, mas não. Aquela lá, não sei, o quadro era de chopp, eu não sei quem fez, como é que ele conseguiu, mas era um quadro de chopp de verdade. Era uma moto chopp de verdade, entendeu? Com motor de 7 garras, então, maravilhosa. Chopper vem do Easy Rider, né? Aquele sonho que todo mundo queria. E ele conseguiu fazer uma réplica daquele, só que com um motor de 750, Honda, que dá de 10 a 0 nas Rally 10. Eu já morava no Rio de Janeiro, mas mantive a moto em São Paulo, na casa da minha mãe. Sempre que eu ia até lá, e era frequente isso, eu rodava com a Chopper. Mas eu vou ser sincero, ela não tinha mais o glamour que teve. Era meio que uma Chopper Frankenstein. Não que muitas não sejam, aliás, esse até é o princípio dessas motos. Mas ela estava com um motor estranho, feio, faróis trocados, o banco era novo, mas fora de contexto, a pintura ferrada. A minha vontade de trazer ela para a versão original era muito grande. Ah, um detalhe importante é que o motor estava guardado, estava lá detonado, sujo, maltratado, mas estava guardado. Sempre que eu ia até o centro de São Paulo, nas Bocas, a famosa Rua General Osório, eu passava na Recar e conversava com o Zezé, que é um grande especialista nessas motos. Já comecei desde 88 a Recar Motos. E aqui nas Bocas eu já estou há 43 anos. As Bocas é assim, aqui na Rua dos Gusmões, Barão de Limeira, General Osório, onde é a concentração de motocicletas. Tem peça para tudo quanto é motocicletas. Aqui a gente está estabelecido, também a gente só mexe com motos antigas. E aí tem capacete, tem jaquetas, tem vários tipos. Tem algumas peças usadas que existem os desmanchem também, por isso que é as Bocas, né? Eu sempre quis comprar essa Chopp, sempre tive uma admiração por essa Chopp. E eu sempre falava para ele, pô, me vende essa moto que eu vou colocar o motor da 750 nela, que você tinha guardado, tudo, vamos refazer tudo, vamos deixar ela bacana. E eu fiz de tudo para ele vender para mim, de tudo, e ele não quis vender para mim. Aí entra o Danilo na história, né? Que ele veio aqui para poder consertar essa moto e eu fiz de tudo para comprar dele também e ele não quis me vender. Um belo dia, depois de muita conversa, a gente decidiu finalmente restaurar a moto, que era o que eu realmente queria, mas eu não tinha grana para isso. Mas eu acho que a vontade do Zezé de ver aquela moto toda original da época era tanta que firmamos uma parceria e demos início a esse novo projeto que me deixou muito empolgado. Fizemos um acordo e ele trouxe a moto para a gente restaurar. Então é um prazer fazer ela, porque aquilo eu via no Ibirapuera e era uma atração que a gente via, era uma moto diferente, que ninguém tinha, né? Pô, é o prazer de estar fazendo hoje pro Danilo essa motocicleta. Isso foi em dezembro de 2017. Mas uma restauração requer muita coisa. Foi a hora de falar com mais amigos. O Tomazelli, que é um customizador da antiga e amigo do meu pai, me colocou em contato com o Foguinho para pintar e o Fernando da Nicrogalva para refazer todos os cromos. Ambos toparam de cara. Rapaziada e mocinhas. Eu topei pelo seguinte, você me contou uma história, né? E aquela história me fez refletir bastante as coisas que eu vivi também com meu pai, né? E é legal, quando você me falou eu fiquei emocionado. Ficou bacana, mano, muito legal. Eu entrei nessa aí porque quero fazer parte disso. E aqui a gente está fazendo a parte de montagem e a mecânica. Simplesmente eles vão voltar a era lá de trás, né? Quando você fala assim. Até arrepia, porque você volta tudo passado, né? O passado assim de dificuldade, em tudo para fazer era dificuldade. Mas sempre tinha aquela realização de um bom trabalho bem feito. E a vontade de fazer o melhor, né? Que era o que sempre seu pai fazia.
Isso que você está trazendo, que você está resgatando, meio que se perdeu isso aí, né? Essa galera nova aí não sabe disso, né? A gente tem que trazer essa essência lá de trás. Curiosidade dos garotos de hoje vai ser porque é uma moto diferente. Mas aqueles que são os mais antigos, que curtiu Ibirapuera, que curtiu tudo isso, então vai lembrar da motocicleta. Eu não vejo a hora de ela ficar pronta. Eu sei que ela está todinha desmontada, já vi na mesa, ela está todinha separada, peça por peça. Mas vai ficar boa tanto quanto antes. E é bom porque quem está restaurando é o filho do Edson, né? Então já tem um QI a mais, né? Praticamente todo mundo me questionou por que eu estava tirando a pintura Capitão América. Por quê? Bom, primeiro porque já não é mais nada assim tão exclusivo ou diferente como quando foi feita em 1980. Depois porque eu sabia que meu pai ia pintar a moto diferente, então eu não me apeguei a ela. Mas eu queria algo anos 70 e isso era a referência pro Foguinho. Você me mandou um batalhão de fotos, né? Era uma coisa, um tanque assim, um tanque assado, e vai daqui, você tem várias ideias, né? Eu levei as peças para ele no final de setembro de 2018. Mas de setembro de 2018, a gente só foi pintar alguma coisa em dezembro de 2019. Saí daqui 11 horas da noite. Foi da hora, mano. Foi bacana, pô. É emoção, é história. Nós tínhamos dado uma base primeiro, né? E depois a gente foi fazendo os detalhes, né? E deu aquela... Surgiu aquela ideia no momento, e a gente foi fazendo, a gente foi rabiscando lá, a gente foi fazendo filetamento, enfim. E saiu, né, aquela arte lá que você fez uma homenagem também ao clube, não foi? Ela ia ficar muito vazia, né? Então um amarelão Sim. ali vazio. Daí eu pensei em colocar os números e o emblema uma homenagem ao clube, né? Que é o SFFS e o 19313. Que a gente fez à mão, né? Você fez à mão, porque na ideia, com referência. E foi saindo. É da hora, porque foi bem manual, né? Então, digamos assim, não só foi uma ideia minha, né? E também não foi uma ideia só, foi brotando ali, né? Foi surgindo, foi nascendo, né? E ficou legal, mano. Ficou bacana pra caramba. Mesmo assim, faltavam os tanques. E o tanque, né? No início de 2020, eu levei tudo de volta para Recar para poder dar início à montagem. Eu já sabia que não ia ser rápido, ia sendo feito entre um serviço e outro. Mas veio a pandemia e aí, meus amigos, tudo parou. Para piorar, um dos mecânicos do Zezé, infelizmente, faleceu de Covid. O Toninho acabou ficando sobrecarregado com toda a mecânica da oficina. Durante a pandemia, eu perdi muitos amigos, conhecidos, amigos de amigos, muita gente partiu. Eu também peguei essa merda e isso me fez pensar em muitas coisas. Inclusive que eu não podia morrer sem essa moto estar pronta. Aí eu resolvi dar um basta e finalizar de uma vez por todas essa restauração. E uma decisão mudou o rumo de tudo. Eu resolvi me casar. Ah, beleza. E onde entra a moto nisso? Ué, entra no casamento, junto comigo. Eu pensei que entrar pilotando a Chopper na cerimônia podia ser uma forma de ter um pouco do meu pai perto de mim nesse dia tão especial. Coincidentemente, também completaria 10 anos da sua partida. Nada, essa motocicleta tem muita história. E você tá pegando essa história do seu pai e tá revivendo. Então quer dizer que, vamos falar assim, você está levando seu pai para a igreja. Só que isso muda as regras do jogo. O que era para ser um projeto sem pressa ganhou uma data limite, um deadline. Será que eles vão topar? Acabou a tranquilidade. Deles e minha. Agora eu tô no pé porque ela tem que ficar pronta até o casamento. Vai ser uma forma de, mesmo que simbolicamente, ter o meu pai por perto. E vai ser muito legal, né? Faltam exatamente 2 meses do casamento. Eu confesso que eu tô preocupado.
equipado. A Moto Charme foi um sucesso, né? Foi a revolução do motociclismo, né? Era a única que fazia pintura boa, né? Todo mundo queria. Vinha gente do Brasil inteiro mandar pintar lá. Acabei já comprando os pneus, não é o que eu queria. E se eu não pintar o tanque, você não casa? Eu vou ter provavelmente mais uma ida para São Paulo. Foi tudo guardado numa caixa que está perdido aqui dentro. Ele é muito mais moderno do que esse, a performance dele é melhor, o sistema dele é melhor. Ele não entra ainda.